Olá, orçamentista! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Bom, hoje nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio. Na última aula nós vimos que o nosso DRE ele ficou com um saldo negativo lá na última linha, né? Ou seja, nós tivemos prejuízo no trimestre segundo aquela análise que nós fizemos. E o ponto de equilíbrio ele vem para nos trazer a possibilidade de saber qual que é o faturamento mínimo que nós devemos ter para que isso não aconteça, tá? Então, nós vamos estar aqui descobrindo 3 tipos de ponto de equilíbrio, tá? E para isso, vamos lá para a tela do meu computador. Bom, pessoal, aqui na tela do meu computador, nessa aula bônus de ponto de equilíbrio, o que é um ponto de equilíbrio, tá? Então, como eu disse, é o faturamento necessário para cobrir todos os custos e despesas. Nesse ponto, a empresa não tem lucro e não tem prejuízo. E quais são? Eu falei que tem 3. Quais são esses pontos de equilíbrio? Então, 1 é o ponto de equilíbrio financeiro. Tá? 2 é o ponto de equilíbrio contábil. E 3, ponto de equilíbrio econômico. Nós vamos entender cada um deles agora. Então, vamos lá. Ponto de equilíbrio financeiro está relacionado ao caixa da empresa e só considera itens monetários em sua composição. Bom, quais então são os itens não monetários? Nós temos alguns itens no nosso DRE que eles, vamos dizer assim, não são dinheiro que passa pelo caixa. Tá? Então, por exemplo, a depreciação, a amortização, a exaustão. Tá? A depreciação, por exemplo, é um dinheiro que você vai prover mensalmente ali para que os seus equipamentos eles estão perdendo valor de mercado e você tem aquela provisão, porém não é um dinheiro que passa ali pelo caixa, tá? Então isso que é um item não monetário. E no ponto de equilíbrio financeiro só considera caixa, tá? Então vamos lá. Qual que é o passo 1 para a gente calcular o nosso ponto de equilíbrio? O primeiro passo é a gente encontrar a margem de contribuição. Isso nós já encontramos lá no nosso DRE, lembra? Que a margem de contribuição é a receita bruta menos a despesa e o custo variável. Tá? Então, é exatamente essa a nossa fórmula, né? A margem de contribuição, receita bruta menos despesa variável menos custo variável. Disso, nós vamos encontrar um percentual de contribuição. Tá? E o que seria esse percentual? É a margem de contribuição, que nós já achamos, dividido pela nossa receita bruta. Tá? Então aqui nós vamos ter um percentual, quantos por cento que é de contribuição para cobrir ali os custos fixos da nossa empresa. Tá bom? Então vamos lá. O passo 2, nós vamos somar os custos fixos e as despesas fixas e retirar os itens não monetários. Como eu disse, então custo e despesa fixa é igual custo fixo mais despesa fixa menos os itens não monetários. Tá? Entendido isso, o nosso passo 3 é encontrar agora o nosso ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é simples. O ponto de equilíbrio é igual custo e despesa fixa dividido pela margem de contribuição, né? O nosso percentual de margem de contribuição. Legal. Então, entendido isso aqui, nós vamos para um exemplo para facilitar a fixação. Então, utilizando o DRE da aula anterior, calcular o ponto de equilíbrio financeiro. Tá. Então, nós temos lá no nosso DRE que a despesa variável é 1.155.000, o custo variável é 1.834.960, o custo fixo 300.840, a despesa fixa 224.400 e a nossa receita bruta 3.500.000. Bom, primeiro passo então, encontrar a margem de contribuição. A margem de contribuição é a nossa receita bruta menos a nossa despesa variável menos o nosso custo variável, tá? Então nós vamos ter aqui 510.040. Bom, dividindo a margem de contribuição pela receita bruta, nós temos aqui 14,57%. Tá?
Então, essa aqui é a nosso percentual de margem de contribuição. Beleza, então vamos para o próximo. O passo 2, nós vamos somar o custo e despesa fixa e vamos retirar aqui as depreciações. Então, nós vamos tirar a depreciação lá do custo fixo, que é das máquinas, e também a depreciação da despesa fixa, que os computadores, enfim, nossos materiais lá do escritório, nossos equipamentos do escritório. Então nós temos aqui que essa soma vai dar 508.740. Então o terceiro passo agora é o que? Encontrar nosso ponto de equilíbrio. Então o ponto de equilíbrio seria o que? O 508.740, tá? Dividido pela nossa margem de contribuição. Isso aqui daria 3.491.695,26 de faturamento mínimo. Aí você vai me perguntar, pô Flávio, mas a gente tinha ali 3 milhões e meio, tá? A gente tinha 3 milhões e meio de faturamento e mesmo assim não deu e você está falando que é menos? Sim, porque aqui a gente não considera os itens não monetários e lá no DRE está considerado os itens não monetários. Então, o que quer dizer isso? Nós, sim, tivemos prejuízo, se a gente for pensar na amortização, tudo certinho, né? Se for pensar ali na depreciação, aliás. Porém, em caixa, falando de dinheiro, nós não tivemos prejuízo, tá? Nós ainda tivemos um lucro, né, que foi um pouquinho, né, de 3 milhões e meio para 3.491, mas nós não tivemos prejuízo em dinheiro, tá? Bom, o próximo passo então é o ponto de equilíbrio contábil. Aí sim, nós vamos usar todas as linhas realmente lá do nosso DRE. Então, da mesma forma que o financeiro, porém mais conservador, pois considera os itens não monetários, tá? Está escrito monetários, mas é não monetários. Seu cálculo é idêntico ao financeiro, porém não se retira os itens não monetários. Então, utilizando o mesmo exemplo, vamos lá. O passo 1 já está calculado, tá? É a mesma coisa. Então, o passo 1 aqui, a nossa margem de contribuição para todos é igual, tá? Então, o segundo passo, somar o custo fixo e despesa fixa. Então, 300.840 mais 224.000, nós temos 525.240. O ponto de equilíbrio, então, nós vamos dividir esse valor pela nossa margem de contribuição e vai dar aqui para nós 3.604.941,66. Agora sim, esse aqui é o nosso ponto de equilíbrio contábil, ou seja, o mínimo que a gente deveria faturar naquele DRE que nós temos para cobrir ali para a gente morrer, na verdade, no 0 a 0, tá bom? Então, esse aqui seria nosso faturamento mínimo. Bom, nós temos também o ponto de equilíbrio econômico. Então, além de todas as considerações já feitas, é considerado o custo de oportunidade do investidor. Ou seja, quanto ele quer ganhar para que ele invista em seu empreendimento e não em outro. O custo de oportunidade também pode ser, por exemplo, você tem o barracão é seu, vamos dizer, o barracão do escritório é seu e você não cobra por ele, por exemplo. Porém, no ponto de equilíbrio econômico, você precisa considerá-lo. Se você, por exemplo, alugasse para outra pessoa esse barracão, quanto que você receberia, né? Então, no ponto de equilíbrio econômico, você vai imputando essas coisas. Outra coisa, vamos supor que você está ganhando 3 mil, mas você lá fora poderia ganhar 5 mil. Tem 2 mil de diferença. Então, isso também você poderia colocar lá para você calcular seu ponto de equilíbrio econômico. Isso é um custo de oportunidade. Nesse caso, nós vamos considerar que o investidor, nós temos um investidor na nossa empresa, que ele quer ganhar ali por trimestre 50 mil reais, tá bom? Então vamos lá. O passo 1 é a mesma coisa, vamos para o passo 2. Então o passo 2 é o que? Vamos somar os custos fixos e despesas fixas e somar todos os custos de oportunidade que a gente tiver ali no na nossa empresa, tá? Então, aqui nesse caso, nós vamos somar custo fixo, despesa fixa mais os 50 mil,
vai dar aqui 575.240. E o passo 3 é a mesma coisa, vamos encontrar então o ponto de equilíbrio. Então o ponto de equilíbrio nós vamos pegar o 575.240, tá? Vamos dividir por 14,57. Vamos ter aqui um faturamento mínimo para o trimestre de 3.948.112,56, tá? Então esse aqui seria um faturamento mínimo para que a gente possa morrer no 0 a 0. Vou dar só um exemplo aqui para vocês no ponto de equilíbrio contábil, que é o que está igualzinho lá o nosso DRE. Se a gente colocar esse valor lá, você vai perceber uma coisa, que não vai dar zero. E você sabe por quê? Porque isso aqui ele já considera que os nossos custos variáveis eles vão mudar conforme o faturamento, tá? Então, nós faturando mais, no caso aqui 104.941 a mais do que os 3 milhões e meio, o cálculo ele considera que os custos e despesas variáveis eles vão aumentar, tá? Eles vão subir. Então por isso que não vai dar 0 a 0. Vou fazer o teste, ó. 3.604.941,66. Então nós vamos pegar esse valor, ó, e vamos colocar lá no nosso DRE, 3.604.941,66. Olha só, ele não vai dar o zero lá no final. Aqui agora como a gente tem lucro operacional, nós vamos multiplicar esse lucro, né, vezes, lá na nossa premissa, ó, quanto que é o imposto de renda? 34%. Então multiplica por 34%. Então nós ainda temos aqui um lucro, né? Aqui era para estar zero. Como eu disse, não vai estar porque essas primeiras despesas aqui, elas mudam conforme aumenta o faturamento. E nesse caso a gente não mudou aqui, tá bom? Bom pessoal, seria isso então, o nosso módulo sobre gastos. Espero que você tenha aproveitado e entendido bem a matéria. Volte quantas vezes for necessário aí nas aulas para que você fixe bem o conteúdo e a gente possa tocar daqui para frente. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.